O Guarani não jogou nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo para ganhar a partida. O Guarani precisava ter vencido o jogo. E em vários momentos na partida nós percebemos que era possível, mas o Guarani não tinha força. Aliás, o Guarani foi mal preparado para esse jogo. Como eu não tinha visto o time do Pintado jogar com 3 zagueiros, falei, opa, de repente tem um encaixe, ele consegue no pijama training. Pijama training é no botãozinho, né? Porque não deu tempo de treinar. E ele nunca jogou desse jeito. De repente dá certo, né? Porque até agora ele está de uma maneira repetitiva, jogando com 3 atacantes, não tem funcionado. E de repente ele veio com 3 zagueiros, como eu não tinha visto, eu não poderia eu não gosto e falei que eu não gosto. 3 zagueiros é para um time que treina dessa maneira, que tem tempo para se preparar, não desta maneira, né? No desespero, no afogadilho. Não é assim que a banda toca. Então eu percebi que, claramente, falamos no primeiro tempo que não funcionou. O que eu esperava que ele fizesse no intervalo? Ou ele tirasse o menino Yuji, deslocasse o Adel para a lateral esquerda e acrescentasse um cara de força e que pudesse arrastar essa bola. E, principalmente, colocasse mais um jogador no meio campo, porque o Amazonas teve muita liberdade para transitar naquele setor. Ele não fez nada disso. Ele, de maneira teimosa, insistiu com 3 zagueiros, ficou administrando migalhas, né? Porque se administrar empate, o empate serviu para quê? Para quê? E os números não mentem, tá? Eu só vou dar três dados estatísticos para o torcedor que não assistiu o jogo entender o que foi o jogo e que, principalmente, quem o Guarani enfrentou. O Guarani enfrentou um time fraco, tanto como o Guarani. O Amazonas finalizou 18 vezes contra 5 do Guarani. 18 vezes. E não foi um massacre, não, tá? Não foi um massacre. Em termos de passes, né? Que são os passes certos que os times fazem, o Amazonas deu 286 passes certos, o Guarani deu 82. Por que eu estou trazendo esse dado? O dado importante é, qual é a melhor maneira de você marcar? É ficar com a bola. Não é aumentar o número de zagueiros do time, nem de volantes. Você tem que o futebol é feito de preenchimento de espaços. E se você puder ficar com a bola, é melhor. O Guarani não ficou com a bola, né? Sem falar na posse de bola, que isso mente muito, mas deu 72% de posse de bola para o Amazonas. E o segundo tempo foi uma porcaria, tecnicamente falando. O Pintado administrou, eu queria entender o que ele administrou. É verdade que o time é fraco, que tem problema no seu elenco, que estava com problema na lateral esquerda, que zagueiro tem um confiável, que é o Salustiano, e olhe lá. Mas o Caio Dantas pegou na bola, participou do jogo, porque eu não vi. Eu não vi. Correu, coitado, de um lado para outro, a bola não chegou. Não chegou por quê? Porque tinha zagueiro de mais e jogadores de armação de meio campo de menos. A bola não chegava lá na frente. Eu estou usando, evidentemente, uma linguagem simplista para me fazer entender. O Guarani foi mal escalado, ele mexeu mal no time e, de novo, ele fez a barbaridade de colocar o João Vitor de lateral direito. O jogo foi fraco tecnicamente, o Guarani não mereceu outro resultado. No primeiro tempo, merecia estar perdendo. Ganhou de presente o gol do Ayrton, graças à sua individualidade. Mas foi mais uma página, Edu, melancólica deste Guarani, deste Campeonato Brasileiro de 2024.